É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Eu sou Sebastião Camargo. Começa neste instante mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão a você, telespectador, telespectadora, ou a vocês, telespectadores, internautas, teleouvintes, radioouvintes, onde quer que se encontra, por ser a razão do nosso existir. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias, que os benfeitores, como medianeiros entre o Cristo e nós, possa nos amparar e os elementais nos sustentarem para esse ideal do amor, da verdade e da justiça, dentro da pauta Conhece-te a ti mesmo. A nossa gratidão à emissora parceira TV Web Frutal, Minas Gerais, que é a idealizadora desse programa, da pauta, e o nome ficou por nossa conta. A pauta era para falar da biografia desses mestres, e nós sugerimos falar alguma coisa desses mestres e falar mais da obra do que do autor ou dos autores. Deste modo, você já percebeu também que a cada 6 programas nós temos mudado a pauta. Lembra? Os 6 primeiros programas falamos basicamente do Espiritismo como ensino universal dos espíritos e também de Allan Kardec, o Espírito da Verdade e outros luminares. Pauta seguinte, falamos de Miramês, falamos de Leon Denis. Fomos para 12 programas. Pauta sequente, Joana de Ângeles, mais 6. Os últimos 6, a importância, a necessidade do estudo, viajando dentro da obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo. E nestes 6 programas pretendemos fazer uma recapitulação, compreendendo a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação, para que possamos entender em especial os chakras, os centros vitais, ou centros de força, se você preferir. Então, do coronário ao Kundalini, do Kundalini ao coronário, da glândula epífise às gônadas ou aos testículos, e também os plexos conectados com essas glândulas, com esses chakras no corpo físico. Não dá para falar dos 280 mil chakras, porque cada um subdivide em 21 e depois vai havendo subdivisões. 7, eu já estou falando de 8. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, Kundalini. Então já estamos falando de 8 chakras. Estamos falando de 7 corpos. Nós estamos falando do corpo causal, estamos falando do corpo intuitivo, estamos falando do emocional superior, do mental superior, ou abstratos. Mental e emocional abstratos. 4 corpos de evolução. E estamos falando, no mínimo, de 5 corpos de expressão. Mental concreto, o dos desejos, emocional,
ao mesmo tempo, dos instintos, corpo vital e corpo natural. Mais 6. Estamos falando de 10 corpos. Os 4 primeiros gerenciados por um só chakra, o coronário. O corpo mental, concreto, pelo frontal. O dos desejos, pelo laríngeo. O emocional, pelo cardíaco. O dos instintos, pelo gástrico. O centro vital, ou esplênico, pelo corpo vital, ou triplo etérico, se assim podemos dizer. E, ao mesmo tempo, o corpo natural está ligado ao centro genésico. De modo que, se formos analisar com tranquilidade todos esses corpos, intencionando compreendê-los e sabendo que tudo cresce e evolui, então o chakra coronário não começou coronário. Ele começou como centro Kundalini. Começou lá nos minerais, como ecto-minero-plasma. Depois, avançou para o reino vegetal e transformou-se no ecto-fitoplasma. Para o animal, ectozooplasma. A síntese das 3 dimensões, centro Kundalini, o chakra base. Avançou no espaço, no tempo, rumo à eternidade, transmutou-se no chakra genésico, o centro da criação de tudo quanto existe no corpo biológico e no corpo perispiritual, a partir dessas 3 dimensões da natureza. Sequentemente, esse centro criador que transmuta as forças criadoras, porque o sexo, como instrumento, é espírito, princípio inteligente do universo, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Ao mesmo tempo, a energia por esse mecanismo usada como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, essa energia sexual, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual ela se reveste. Força, vitalidade e vida, ou seja, o evangelho, do qual tudo nasce. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas nesse chakra, ele gera a vida, gera e nutre. Então, a força criadora da energia sexual advinda da força Kundalini. E, ao mesmo tempo, ele vai se transmutar na energia vital. As forças, basicamente, nesse universo, são princípios vitais transformados em átomos e moléculas nessa dimensão. E agora a energia vital do centro esplênico já organiza e mantém a vida. É a lei para os da retaguarda. Mas ela própria vai transformar-se no que nós chamamos de energias instintivas, os embriões dos sentimentos e da inteligência, onde estão os germes, essas pequenas almas instintivas, antes almas vitais, antes almas naturais, iniciando a sua trajetória como elementais. Porque os elementais formam a força, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, desde os infra-reinos até os reinos humano, do angélico para frente, já não está mais presente no formato que conhecemos do reino inferior, não seria o nome.
não seria a pauta. Elementar. Matéria elementar. Até o pré-humano, os elementais como conhecemos. A partir do pré-humano, humaniza-se. Dentro desse ser humano, eles trabalham em seus corpos. Corpo físico, corpos perispirituais, até o mental concreto. A partir do mental concreto, transformam-se estas subpersonalidades em superpersonalidades, virtudes. Aí se transformam na sua coesão e expansão na consciência espírito, no ser imortal. Está entendendo? Então, a partir dos centros vital, há almas que organizam e mantêm a vida. Centro gástrico, há almas que governam através do automatismo tanto esse universo biológico quanto o modelo organizador biológico, que é o triplo etérico, composto de princípios vitais, de fluidos vitais, de energias vitais. Transmutam-se e elevam-se para as sensações e chegam ao estágio das emoções, almas que coordenam ou perturbam o centro gástrico. Se nobres, coordenam. Se não educadas, perturbam. Quando transmutadas, atinge o campo dos desejos. Para interagir com o campo emocional, levando-o para o campo mental para a sua posterior promoção. Então, das almas emocionais para as que compõem o campo dos desejos. E depois chega ao centro frontal, que está exercitando pensamentos e as inteligências, a imaginação, para culminar no centro coronário. O centro Kundalini, como eu disse, 3 dimensões. O centro genésico, 4 dimensões. O centro esplênico, 6 dimensões. O centro gástrico, 10 dimensões. O cardíaco, 12 dimensões. O laríngeo, 16 dimensões. O frontal, 96 dimensões. O coronário, 972 dimensões. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Nós vamos indo e voltando. Se acalme, não se perturbe. Temos 6 programas para fazer isso com tranquilidade. Então, assim como os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida, primeiro obedecendo, sendo átomos, e mais tarde comandando como forças perispirituais, porque se no corpo, como átomo, eu obedeço, só pode comandar o corpo o modelo organizador biológico. Ou, no mínimo, como elementos intraatômico, obedeço. Nêutron, próton, elétron. Como elemento que passou do nêutron ao próton, do próton ao elétron e transmutou-se em fótons, agora esses fótons transformam-se na lei e formam a consciência do próprio átomo. E assim como o entrelaçamento desses átomos, os de fósforo, por exemplo, formando as moléculas, trabalham em perfeita sincronia, harmonia, e os substratos fotônicos, gestados por estas moléculas, dão origem ao andar de cima, ao estado consciencial que os comanda, que nós chamamos de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, a consciência das moléculas que os antecedem, gera os elementos que os precedem.
o RNA. E assim vamos construindo nosso império de baixo para cima. Tudo cresce e evolui, para frente e para o alto, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos e também Leon Denis, o para frente e para o alto. Então, se tudo cresce e evolui, o próprio RNA, trabalhando como consciência dos nucleotídeos, que é a consciência das moléculas que os constituíram, gestam o DNA físico. E até aí estamos falando de átomos físicos. Os naturais, do neutrônio, o elemento zero, ao urânio, sem falar dos artificiais, criados em laboratório. Está entendendo? Então, se no campo físico, esses 93 elementos naturais detêm uma quantidade de informação, a partir daí vão transformar-se em psiátomos. Então, tudo que era físico, lá no centro genésico, vai transformar-se no elemento psíquico. A partir dali já começa o elemento psíquico, que vai formar o primeiro núcleo do psiátomo, que está exatamente no centro vital. Ele é o próprio centro vital em miniatura. Ele, como centro vital, organiza e mantém a vida que o antecede. Agora imagine a quantidade de átomos com o seu primeiro núcleo de átomos psi, e somente com seu primeiro núcleo para compor o centro vital, com 6 dimensões. Imagine a quantidade, embora um só psiátomo, com o seu núcleo bio, que é o primeiro núcleo, só um tem mais conhecimento do que todos os átomos físicos juntos. Assim como uma única célula do perispírito sabe todas as funções do corpo biológico. E representadas pelas células troncos no interior da medula, qualquer coisa que queiramos fazer no corpo, a célula tronco sabe fazer. Do tecido ósseo ao muscular ou ao epitelial. Todos os tecidos ela sabe fazer. Assim como um único átomo no corpo vital sabe construir todos os átomos do corpo físico. E assim forma-se também os centros de força, os chakras. Então, se no centro genésico, ou melhor, se no centro Kundalini, no centro base, temos 3 dimensões, o ectomineroplasma, ou seja, a consciência elemental que organiza e mantém os elementos no reino mineral. Ou ectofitoplasma, a consciência elemental que ordena, coordena, promove os elementos do reino vegetal. E assim como o ectozooplasma, os elementais que coordenam o reino animal. E as 3 forças somadas no centro genésico no ser humano forma a nossa indústria de ectoplasma. E nós vamos agora transmutando esse ectoplasma para criar todas as coisas. Porque a energia que usamos para magnetizar a água, no passe, a força curativa, vem da energia sexual. A criatura que escolhe usá-la normalmente termina como um Chico Xavier, como um Divaldo Pereira Franco e como outros luminares assexuados. Não tem o ato sexual, mas na hora da conferência, da palestra, da exposição, do abraço, do diálogo, eles estão transmutando e gerando realidades a quem eles estão direcionando.
Está entendendo? Então, essa força com 4 dimensões. Antes era 3. Agora acrescenta-se mais uma. Porque a criação dos átomos em si, o átomo, para a formação de uma molécula que vai compor uma célula, no interior dessa célula, como consciência que a governa, tem 4 bases fosfatadas. E essas 4 bases do centro genésico gerencia essas 4 forças: a guanina, a timina, a citosina e a adenina. Mas o RNA é fruto das 3 anteriores. E a dimensão entre uma e outra. Porque ele tem a guanina, tem a citosina, tem a adenina, mas não tem a timina, tem a uracila, que é uma dimensão que faz a conexão entre o centro base e o centro genésico. Quando ela completa a sua evolução e transforma-se em timina, já vem para o centro genésico e, a partir dali, constrói ou compõe a sua ascensão. Já no centro vital, além de ser o DNA físico construído no centro genésico, agora é o DNA, a matriz do DNA físico. Se esse for destruído, temos essa cópia no andar de cima. E assim a transmutação dessa energia vital, transformada em forças instintivas, já compomos ou construímos um automatismo. Então, de 4 dimensões, passamos para 6 dimensões, e agora de 6 dimensões, e nestas 6 dimensões tem uma infinidade de coisas. Esse centro com 6 dimensões, podemos ver nitidamente essas 6 dimensões justaposta compondo 3. O universo dos princípios vitais, elementos infraatômicos, subatômicos, intraatômicos e, ao mesmo tempo, atômicos e sequentes. Porque são princípios vitais que antecedem os átomos físicos, são fluidos vitais na dimensão dos átomos e moléculas, já constituídos, e energias vitais que já compõem o primeiro núcleo do psiátomo. Então é um ser tridimensional. As 2 dimensões, que nós chamávamos antes de duplo etérico, compunha os princípios vitais e o fluido vital. E agora, como triplo etérico, já com a dimensão superior, assim como a dimensão do triplo Kundalini. Lembra, centro Kundalini, 3 dimensões. A 4ª dimensão sendo construída para chegar no centro genésico, já com 4 dimensões. E esse centro genésico trabalhando 4 e construindo novas realidades para criar as situações das 6 dimensões, que, relembrando a tridimensionalidade inicial, faz a sua função, além das 3 dimensões, mais 4 funções que vamos falar no programa posterior. Depois, de 6 para 10 dimensões, já transformando-se, além de almas vitais que organizam e mantêm a vida, em almas instintivas, já como embriões dos sentimentos e da inteligência. Se é embrião do sentimento, no início o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações que está entre o centro emocional ou cardíaco e o gástrico. As sensações. Depois, emoções já chegam num universo de 12 dimensões. De emoções para os sentimentos, já chega no universo de 16 dimensões.
Dos sentimentos para os pensamentos, chega no universo de 96 dimensões. Do universo de 96 dimensões, no qual trabalhamos imaginação, inteligência, pensamento e memória, para o universo de 972 dimensões, o universo da consciência. Estamos falando de chakra. Se você olhar no chakra coronário, ele é composto de 972 chakras menores. Tem 12 mais superiores no centro, que nós chamamos de ministros diretores, e 960 periféricos chamamos de agentes construtores. Então, esses 960 é que comanda o que nós chamamos o centro frontal, sobre a regência dos 12. Mas quando chega no cardíaco, tem 12 também, não tem? Estas 12 pétalas a serviço da personalidade mais diretamente está conectado com a individualidade. Então, a individualidade tem a sua gerência tanto no inconsciente, quanto no consciente, quanto no subconsciente e assim por diante. Foi apenas um aquecimento. Não se perturbe com tanta informação. Nós nos deixamos conduzir pela intuição dentro do estúdio. Quando entramos, o César Ayala, que está nos conduzindo até você, a quem agradecemos profundamente, ao Anderson de Castro, que edita e exibe os programas, ele é testemunha. Não sabemos sequer a pauta que vai ser abordada nos 6 programas. Tanto que se demoramos para gravar os outros 3 hoje, vamos gravar 3 amanhã, a gente perde o raciocínio, perde o link. Aguardamos você no próximo programa para darmos continuidade ao nosso estudo. Um grande abraço, muita paz.